Desde o momento em que a vida começou a florescer em nosso planeta, um reino oculto tem existido, invisivelmente entrelaçado com cada canto do nosso ambiente. Este reino é habitado por organismos tão diminutos que são quase indetectáveis ao olho humano, as bactérias. Esses micro-organismos que existem há bilhões de anos, são fundamentais para a vida como a conhecemos. A forma como conseguimos descobrir sua existência, e como passamos de um mundo sem conhecimento dessas criaturas para um onde sua influência é indiscutível, é um tema de grande interesse. Os primeiros vestígios da descoberta bacteriana remontam ao século XVII, uma época cheia de curiosidade científica e avanços tecnológicos. Foi nesse contexto que um comerciante holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek se aventurou em um âmbito que mudaria para sempre nossa compreensão da biologia. Embora não fosse um cientista no sentido moderno, seu interesse pela óptica e sua habilidade em fabricar microscópios lhe permitiram observar o mundo microscópico como nunca antes se havia feito. A questão sobre o que ele encontrou é um tema de constante estudo. Com seu microscópio rudimentar, Leeuwenhoek se tornou o primeiro ser humano a ver organismos unicelulares. Em suas cartas para a Royal Society de Londres, descreveu pequenas criaturas que se moviam em uma gota de água como se fossem animais em um oceano. Essas observações não apenas revolucionaram a microbiologia, mas também levantaram questões profundas sobre a própria vida. A questão sobre o que realmente eram esses micro-organismos e como podiam afetar nosso mundo é um tema de grande interesse. A curiosidade de Leeuwenhoek abriu uma janela para um mundo que havia permanecido oculto, mas seu trabalho foi apenas o começo. À medida que o século XIX avançava, a comunidade científica começou a reconhecer a importância desses seres invisíveis. Com a invenção de microscópios mais potentes e a melhoria nas técnicas de cultivo, os cientistas começaram a classificar e estudar as bactérias. Mas não foi até que Louis Pasteur e Robert Koch se juntaram à conversa que a compreensão das bactérias deu uma guinada radical. Pasteur, com seu famoso experimento que demonstrou que os micro-organismos podiam contaminar líquidos, lançou as bases para a teoria germinal das doenças. Seu trabalho não apenas mudou a forma como as infecções eram entendidas, mas também mostrou como os micro-organismos podiam intervir em processos naturais, como a fermentação. Por outro lado, Koch, com seu método de isolamento de bactérias patogênicas, forneceu evidências contundentes de que certas doenças estavam diretamente relacionadas a esses micro-organismos. A forma como esses homens, com ferramentas limitadas, conseguiram desvendar um mundo tão complexo é um tema de constante análise. Ao longo dessas descobertas, a ciência começou a ver as bactérias não apenas como agentes de doença, mas também como protagonistas na história da vida na Terra. Desde a produção de oxigênio nos oceanos primitivos, até a decomposição de matéria orgânica, as bactérias desempenham um papel crucial em numerosos processos ecológicos. A forma como a vida se manteve em equilíbrio antes que a humanidade chegasse a dominar o planeta, é um tema de grande interesse. As bactérias foram, e continuam sendo, essenciais nessa história. O reconhecimento das bactérias como elementos vitais dos ecossistemas levou a novas perguntas. A diversidade bacteriana é assombrosamente ampla. Estima-se que existam mais de 1 milhão de espécies diferentes. Cada uma delas desempenha um papel específico em seu ambiente, desde o ciclo do nitrogênio no solo, até a produção de metano em ambientes aquáticos. Esse vasto repertório de funções levanta questionamentos sobre a resiliência dos ecossistemas e sua capacidade de adaptação diante da mudança. A vida cotidiana das pessoas também é marcada pela influência das bactérias. Desde a fermentação em produtos como iogurte e pão, até seu papel no processo digestivo, essas criaturas diminutas são fundamentais em nossas vidas. A conexão entre as bactérias e a saúde humana se tornou cada vez mais evidente, especialmente na era do microbioma, onde se estuda como as comunidades bacterianas em nosso corpo afetam nossas funções biológicas e nosso bem-estar. No entanto, a história das bactérias não está isenta de desafios.
À medida que a ciência avança, também avançam as ameaças que algumas bactérias patogênicas representam. A resistência aos antibióticos se tornou um problema global, o que levanta a necessidade de entender melhor esses micro-organismos e sua capacidade de adaptação. A forma como conseguiram sobreviver e evoluir em resposta aos tratamentos desenvolvidos para eliminá-las é um tema de constante estudo. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo desta exploração, onde mergulharemos na vida e obra de Antony van Leeuwenhoek, é fundamental lembrar que sua curiosidade não apenas nos revelou a existência das bactérias, mas também abriu a porta para um universo de possibilidades. A história das bactérias é uma história de descobertas, desafios e, acima de tudo, um convite a ver o mundo com novos olhos. Um mundo que, embora invisível, é fundamental para a vida na Terra. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. O surpreendente mundo do invisível nos acompanhou desde sempre, embora só tenhamos começado a vislumbrá-lo através da curiosidade de um homem. Antony van Leeuwenhoek, um comerciante de tecidos holandês do século XVII, é lembrado como um dos pioneiros no estudo do microbiano. Sua história não é apenas uma viagem ao coração da microbiologia, mas também um lembrete de como a curiosidade humana pode abrir portas para realidades que antes pareciam inalcançáveis. Em uma época em que a ciência estava em seus primórdios, van Leeuwenhoek dedicou-se a experimentar com lentes, desenvolvendo microscópios rudimentares que lhe permitiram observar o que ninguém havia visto antes. Pequenos organismos que flutuavam na água, que se moviam e se multiplicavam. A questão sobre como é possível que algo tão pequeno pudesse ter um papel tão significativo no ciclo da vida, guiaria suas investigações e eventualmente mudaria nossa compreensão do mundo. Com seus microscópios, que eram na verdade simples tubos de vidro com lentes polidas à mão, van Leeuwenhoek conseguiu ampliações de até 200 vezes. Em 1676, escreveu uma carta à Royal Society de Londres descrevendo o que havia observado em uma amostra de água parada. Vi muitas criaturas diminutas, que se moviam de uma maneira muito singular, explicou. Aquelas criaturas eram o que hoje conhecemos como bactérias. No entanto, sua descoberta não foi imediatamente compreendida. Em sua mente, esses organismos eram mais uma curiosidade do que uma ameaça ou um aliado. A observação de van Leeuwenhoek foi revolucionária, mas também foi um ato solitário. Em uma época em que muitas das ideias científicas eram recebidas com ceticismo, suas descobertas foram tomadas com cautela. No entanto, à medida que compartilhava suas descobertas, outros começaram a prestar atenção. A questão sobre por que a água suja pode estar cheia de vida é um tema de grande interesse. Van Leeuwenhoek foi o primeiro a responder a essa pergunta, abrindo um novo campo de estudo que desafiava as noções da época sobre a vida e a limpeza. Ao longo de sua vida, van Leeuwenhoek continuou observando e documentando uma variedade surpreendente de micro-organismos. Descreveu não apenas as bactérias, mas também protozoários, espermatozoides e outros organismos unicelulares que, embora invisíveis a olho nu, eram fundamentais para compreender a própria vida. Seus escritos e desenhos cheios de detalhes meticulosos são testemunhos de sua dedicação. Por exemplo, sua fascinação pelos glóbulos vermelhos e sua forma de se mover pelo fluxo sanguíneo foi uma das primeiras contribuições para o entendimento da biologia humana. As implicações reais dessas descobertas para nós são um tema de constante análise. A existência de bactérias, observadas pela primeira vez através de um microscópio, nos levou a questionar nossa relação com o mundo microbiano. Antes de van Leeuwenhoek, a ideia de que seres microscópicos pudessem influenciar a saúde e o meio ambiente era quase inimaginável. Com o tempo, isso estabeleceria as bases para a teoria dos germes, um conceito que revolucionaria a medicina e a higiene. A história de van Leeuwenhoek não é apenas a de um cientista, mas também a de um autodidata que desafiou as convenções de seu tempo. Seu trabalho foi impulsionado por uma curiosidade inabalável, e uma visão clara de que o mundo não se limitava ao que nossos sentidos podiam captar. Essa atitude tem um forte impacto na ciência contemporânea, que constantemente busca além do visível. De certa forma, cada um de nós é um pouco como van Leeuwenhoek. Enfrentamos um universo cheio de mistérios, esperando para ser explorados, embora as ferramentas para fazê-lo ainda sejam rudimentares.
A história do microscópio também é um reflexo dos avanços tecnológicos que permitiram à humanidade expandir seu entendimento. Desde os primeiros modelos de Van Leeuwenhoek, até os sofisticados microscópios eletrônicos de hoje, cada melhoria na tecnologia tornou possível desvendar os segredos da vida em níveis cada vez mais profundos. A questão sobre quais outros segredos o futuro da ciência nos reserva ao explorar o invisível, é um tema de grande interesse. À medida que refletimos sobre o impacto das observações de Van Leeuwenhoek, podemos ver como seu legado persiste em cada avanço na microbiologia. A compreensão das bactérias evoluiu enormemente, e hoje sabemos que são essenciais não apenas para os ecossistemas, mas para a nossa própria saúde. A relação entre bactérias e humanos é complexa, cheia de interações que formam a base do nosso microbioma. Com cada descoberta, a curiosidade que impulsionou Van Leeuwenhoek continua viva nos laboratórios de todo o mundo. Sua história nos lembra que o conhecimento é uma jornada contínua, onde cada resposta gera novas perguntas. Com sua visão, ele abriu a porta para um mundo que ainda hoje estamos aprendendo a compreender. Enquanto nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como as ideias de Van Leeuwenhoek lançaram as bases para a teoria dos germes, um paradigma que transformou a medicina, a higiene e nossa percepção da doença. A ciência, assim como a vida, é um tecido de conexões e descobertas. As novas conexões que nos aguardam neste vasto universo bacteriano são um tema de constante estudo. A exploração do mundo invisível, iniciada com a invenção do microscópio por Antony Van Leeuwenhoek, abriu uma porta que transformaria nossa compreensão da saúde e da doença. No entanto, foi uma virada específica na história da ciência que realmente revolucionou a medicina: a teoria dos germes. Este conceito, que hoje consideramos como certo, não apenas redefiniu como pensamos sobre as doenças, mas também lançou as bases para o desenvolvimento de práticas médicas que salvaram inúmeras vidas. Imaginemos o século XIX, uma era em que as doenças infecciosas eram uma das principais causas de morte. As pessoas não compreendiam que muitos desses males eram causados por organismos microscópicos, germes que invadiam o corpo humano e causavam estragos. Nesse contexto, surgiram figuras-chave como Louis Pasteur e Robert Koch, que estabeleceram as bases do que hoje conhecemos como microbiologia moderna. O trabalho de Pasteur começou com a pesquisa sobre fermentação e decomposição. Ao observar que certos micróbios eram responsáveis por esses processos, formulou a hipótese de que os mesmos organismos poderiam estar por trás das doenças. Esse pensamento foi radical e, muitas vezes, rejeitado pela comunidade médica de sua época, que acreditava na teoria da miasma, que sustentava que as doenças eram causadas por aires ruins ou vapores nocivos. No entanto, Pasteur demonstrou que os germes eram os verdadeiros culpados e que podiam ser transmitidos de um indivíduo a outro, assim como de fontes inanimadas para humanos. Em paralelo, Robert Koch, um médico alemão, realizou experimentos meticulosos que confirmaram a relação entre germes específicos e doenças concretas. Através de seu trabalho com o bacilo da tuberculose e o víbrio do cólera, estabeleceu o que hoje conhecemos como os postulados de Koch, uma série de critérios que devem ser atendidos para demonstrar que um patógeno causa uma doença. Isso não apenas foi um avanço na pesquisa científica, mas também forneceu um quadro para entender como combater esses agentes patogênicos. A questão sobre por que as vacinas são tão eficazes encontra a resposta na teoria dos germes. Pasteur, após identificar que certos micro-organismos poderiam ser enfraquecidos para criar imunidade, desenvolveu a primeira vacina contra a raiva. Essa abordagem não apenas foi inovadora, mas também marcou o início da imunização como uma estratégia poderosa para prevenir doenças infecciosas. A partir daí, foram desenvolvidas inúmeras vacinas que erradicaram ou controlaram doenças que outrora foram devastadoras. A teoria dos germes também teve um impacto profundo na prática da cirurgia e na atenção médica. Antes de sua aceitação, as taxas de mortalidade em procedimentos cirúrgicos eram alarmantemente altas. Foi Joseph Lister, inspirado pelas descobertas de Pasteur, quem introduziu a antisepsia nos centros cirúrgicos. Através da aplicação de soluções antissépticas,
Lister conseguiu reduzir drasticamente as infecções pós-operatórias, mudando assim a forma como as operações eram realizadas e salvando vidas no processo. No entanto, essa mudança de paradigma não foi recebida sem resistência. Muitos médicos se sentiram ameaçados pela ideia de que algo tão pequeno poderia causar doenças tão devastadoras. Apesar das evidências, a aceitação da teoria dos germes foi um processo lento e desafiador. Mas com cada nova evidência, e cada vida salva, a resistência foi cedendo. Hoje, a teoria dos germes é um pilar fundamental em nossa compreensão da saúde pública. Ela nos ensinou que a higiene e a limpeza são essenciais para prevenir a propagação de doenças. Desde a lavagem das mãos até a desinfecção de superfícies, os princípios que emergiram dessa teoria são parte integral de nossa vida diária. A importância de lavar as mãos após usar o banheiro encontra sua resposta nos germes, esses invasores invisíveis que podem ser responsáveis por doenças comuns, como resfriados ou gripes. Além disso, a teoria dos germes não apenas transformou a medicina, mas também influenciou a maneira como entendemos nosso ambiente. Ao reconhecer que os micro-organismos podem viver em praticamente qualquer lugar, desde o solo até a água e nosso próprio corpo, começamos a apreciar a complexidade e a interconexão da vida. As bactérias que outrora considerávamos apenas como causadoras de doenças agora são vistas sob uma luz diferente, como aliadas em nossa saúde, especialmente no contexto de nossa microbiota intestinal. À medida que avançamos para o próximo capítulo, onde analisaremos como classificamos o invisível, é crucial lembrar que a teoria dos germes não apenas mudou o rumo da medicina, mas também nos ensinou a olhar além do evidente. Ela nos ensinou que, apesar de seu tamanho diminuto, os germes têm um impacto profundo em nossas vidas e que, ao compreendê-los, podemos adotar uma abordagem mais informada e saudável em relação ao nosso bem-estar. À medida que a pesquisa sobre micro-organismos avançava, também crescia a necessidade de classificá-los e entender sua diversidade. A taxonomia bacteriana não é simplesmente um sistema de nomes, é uma tentativa de organizar a complexidade da vida microbiana em um quadro que nos permita compreender melhor como interagem com o mundo ao nosso redor. A forma como, com milhares de espécies de bactérias, conseguimos classificá-las de uma maneira que faça sentido é um tema de grande interesse. A história da classificação bacteriana começa no século XIX, em um período em que a microbiologia estava dando seus primeiros passos. À medida que cientistas como Louis Pasteur e Robert Koch descobriram a relação entre bactérias e doenças, a necessidade de categorizar esses organismos se tornou evidente. No entanto, a tarefa não era simples. As bactérias são incrivelmente diversas, e muitas vezes, só podem ser observadas com a ajuda de um microscópio. Assim, a primeira classificação dessas entidades microscópicas foi baseada em características morfológicas, como a forma e o tamanho. O primeiro sistema taxonômico formal é atribuído a Carl Linnaeus, um botânico sueco que lançou as bases da nomenclatura moderna no século XVIII. Linnaeus classificava os organismos em um sistema hierárquico que incluía reinos, gêneros e espécies. Embora seu trabalho tenha se concentrado principalmente em plantas e animais, estabeleceu um precedente que mais tarde seria aplicado às bactérias. No entanto, a verdadeira revolução na classificação bacteriana chegou com o advento de novas tecnologias e métodos. No final do século XIX e início do XX, o estudo das bactérias se beneficiou dos avanços na técnica de cultivo. Isso permitiu que os cientistas isolassem e estudassem diferentes espécies em condições controladas. O bacteriologista alemão Hans Christian Gram desenvolveu em 1884 uma técnica de coloração que diferenciava as bactérias em dois grandes grupos: Gram-positivas e Gram-negativas, dependendo da estrutura de suas paredes celulares. Essa distinção não apenas facilitou a identificação das bactérias, mas também teve profundas implicações no tratamento de infecções, uma vez que as diferentes categorias respondem de maneira distinta aos antibióticos. À medida que se acumulavam dados sobre as bactérias, suas complexidades se tornaram evidentes. Por exemplo, os estudos da morfologia das bactérias revelaram uma variedade de formas, desde esféricas até alongadas e em espiral.
No entanto, a forma não era suficiente para uma classificação precisa. No final do século XIX, o bacteriologista alemão Emil von Behring, que mais tarde receberia o primeiro prêmio Nobel de Medicina, enfatizou a importância das características bioquímicas e fisiológicas na classificação. Assim, a taxonomia começou a levar em conta fatores como o metabolismo e a capacidade de fermentar diferentes açúcares. Com o avanço da biologia molecular no século XX, a taxonomia bacteriana deu um salto qualitativo. A sequenciação do DNA, ácido desoxirribonucleico, permitiu que os cientistas comparassem o material genético de diferentes espécies bacterianas, revelando relações evolutivas que antes eram invisíveis. Nesse contexto, o trabalho de Carl Woese na década de 1970 foi fundamental. Woese utilizou a sequenciação do RNA, ácido ribonucleico ribossômico, para diferenciar as bactérias de outros organismos, estabelecendo assim a existência de um novo domínio da vida, as arqueia. Essa classificação não apenas ampliou a compreensão da diversidade microbiana, mas também desafiou as noções tradicionais de como a vida está organizada em nosso planeta. Hoje em dia, a classificação bacteriana continua sendo um campo em evolução. Com tecnologias como a metagenômica, os cientistas podem estudar comunidades bacterianas completas em ambientes naturais, sem a necessidade de cultivá-las em laboratório. Isso levou a descobertas surpreendentes sobre a diversidade bacteriana em lugares inesperados, como no intestino humano ou em ambientes extremos, como as profundezas do oceano. A taxonomia não é apenas um exercício acadêmico. Tem implicações práticas na saúde humana, na agricultura e na ecologia. A capacidade de identificar rapidamente uma bactéria patogênica em um surto de doença, por exemplo, pode ser crucial para conter sua propagação e desenvolver tratamentos adequados. Além disso, entender a classificação das bactérias pode nos ajudar a aproveitá-las em aplicações biotecnológicas, como a produção de antibióticos ou a biorremediação. Em um mundo onde as bactérias estão onipresentes, desde o solo que pisamos até nosso próprio corpo, a classificação desses organismos se torna uma ferramenta essencial para navegar na complexidade da vida. Cada descoberta nesse campo não apenas enriquece nosso conhecimento, mas também oferece novas oportunidades para a inovação e o bem-estar humano. Assim, enquanto nos aprofundamos na próxima etapa de nossa exploração, é fundamental considerar a diversidade bacteriana que existe em nosso ambiente. A questão sobre o que nos reserva o estudo dessas pequenas entidades em termos de seu impacto na saúde, no meio ambiente e na tecnologia é um tema de grande interesse. A resposta é tão rica quanto o próprio mundo microbiano. A classificação das bactérias, embora essencial, apenas arranha a superfície de sua surpreendente diversidade. Ao observar mais de perto, encontramos um mundo onde as formas, tamanhos e habitats são praticamente infinitos. As bactérias não são apenas micróbios que causam doenças. São organismos extraordinariamente diversos que colonizaram quase todos os cantos do nosso planeta. Desde as profundezas dos oceanos até o interior de nossos corpos, a variedade e adaptabilidade das bactérias são cruciais para a vida como a conhecemos. As bactérias podem variar enormemente em forma. A maioria delas é classificada em 3 categorias básicas: cocos, bacilos e espirilos. Os cocos são esféricos, os bacilos têm forma de bastão, e os espirilos são em forma de hélice. No entanto, dentro dessas categorias há uma variedade esmagadora. Por exemplo, os cocos podem aparecer sozinhos, em pares, em cadeias ou em cachos, enquanto os bacilos podem ser curtos ou longos, retos ou curvados. Essa diversidade morfológica não é apenas estética, influencia como as bactérias interagem com seu ambiente e se adaptam a diferentes condições. Os tamanhos das bactérias também são surpreendentes. A maioria mede entre 0,5 e 5 micrômetros, mas algumas espécies como Courtia ou Margarita namibiensis poro podem alcançar comprimentos de mais de 1 milímetro, o que as torna as bactérias mais grandes conhecidas. Essa variação de tamanho levanta questões interessantes. A forma como o tamanho afeta a funcionalidade e a sobrevivência das bactérias é um tema de constante estudo. Para as menores, seu diminuto tamanho permite uma rápida difusão de nutrientes,
facilitando seu crescimento em ambientes onde outros organismos não podem prosperar. Por outro lado, as bactérias maiores podem ser mais eficientes na produção de energia e na resistência a condições adversas. Mas a diversidade das bactérias não se limita à sua morfologia. Seu habitat é igualmente variado. Elas são encontradas em lugares inesperados, desde o intestino de ruminantes, onde ajudam na digestão, até em fontes termais, onde as temperaturas podem superar os 70 graus Celsius. De fato, algumas bactérias extremófilas desenvolveram adaptações que lhes permitem viver em condições que seriam letais para a maioria das formas de vida. A forma como essas criaturas podem sobreviver em ambientes tão extremos é um tema de grande interesse. Sua capacidade de resistir à desidratação, à pressão e à radiação é um testemunho de sua incrível resiliência. Esse fenômeno pode ser exemplificado com a bactéria Porudeinococcus radiodurans poro, conhecida como a bactéria indestrutível. Esta espécie é capaz de sobreviver a níveis de radiação que matariam um ser humano. Sua resistência se deve à sua habilidade de reparar seu DNA danificado e à presença de proteínas que protegem suas células do dano. Em um mundo onde os seres vivos tendem a ser frágeis, as bactérias extremófilas nos mostram que a vida pode encontrar um caminho nas circunstâncias mais adversas. Além de sua diversidade morfológica e habitats extremos, a capacidade das bactérias de se adaptar e evoluir é surpreendente. Ao longo de milhões de anos, elas desenvolveram estratégias engenhosas para sobreviver e prosperar. Por exemplo, algumas bactérias podem formar esporas resistentes, que lhes permitem sobreviver em condições desfavoráveis. Essas esporas podem permanecer inativas durante longos períodos e reativar-se quando as condições são mais favoráveis. Esse mecanismo de sobrevivência é fundamental para sua propagação e sucesso em uma variedade de ecossistemas. A interação das bactérias com outros organismos também destaca sua diversidade funcional. No solo, as bactérias desempenham um papel crucial no ciclo de nutrientes, decompondo matéria orgânica e liberando nutrientes essenciais para as plantas. Sem elas, o crescimento vegetal seria gravemente afetado. A importância da riqueza de vida microbiana nos solos férteis é um tema de constante reflexão. Essa rica biodiversidade microbiana não apenas beneficia as plantas, mas também é fundamental para a saúde do ecossistema como um todo. No contexto humano, nossa relação com as bactérias é igualmente complexa. Apesar da percepção negativa que muitas vezes se tem das bactérias, na verdade coabitamos com trilhões delas em nosso corpo. Estima-se que somos mais bactérias do que células humanas. Este microbioma desempenha funções vitais, desde a digestão até a regulação do sistema imunológico. No entanto, o equilíbrio é crucial. Uma mudança na composição do nosso microbioma pode ter consequências para a saúde. A diversidade bacteriana é, portanto, uma das características mais fascinantes da vida na Terra. Ela nos ensina que, embora a maioria das vezes sejam invisíveis a olho nu, seu impacto é monumental. Elas nos ajudam a compreender não apenas a biologia do nosso planeta, mas também nossa própria existência. A pesquisa contínua sobre essas criaturas diminutas não apenas está ampliando nosso conhecimento científico, mas também pode ter implicações práticas em campos que vão da medicina à agricultura. À medida que continuamos explorando este vasto mundo invisível, encontramos outro aspecto crucial das bactérias: sua estrutura e função. A forma como essas diminutas formas de vida são capazes de realizar tantas funções vitais reside em sua complexa e fascinante organização interna, que é o tema que abordaremos no próximo capítulo. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A diversidade que exploramos no capítulo anterior não é apenas um espetáculo visual. Também é um reflexo da intrincada estrutura e função que as bactérias possuem. Essas diminutas entidades, muitas vezes invisíveis a olho nu, são exemplos de como a simplicidade aparente pode esconder complexidades surpreendentes. A forma como algo tão pequeno pode realizar funções tão essenciais para a vida na Terra é um tema de constante estudo. As bactérias são organismos unicelulares que, apesar de seu tamanho, exibem uma variedade impressionante de formas e funções.
Sua estrutura básica, embora simples, é projetada para maximizar sua eficiência e adaptabilidade. No coração de cada célula bacteriana está sua membrana plasmática, que atua como uma barreira seletiva, regulando a entrada e saída de substâncias. Esse processo é fundamental, pois permite que a bactéria mantenha um ambiente interno estável, conhecido como homeostase. Ao redor dessa membrana, muitas bactérias possuem uma parede celular que proporciona rigidez e proteção. A composição dessa parede varia conforme o tipo de bactéria. Por exemplo, as bactérias gram-positivas têm paredes celulares grossas compostas principalmente de peptidoglicano, enquanto as gram-negativas apresentam uma estrutura mais complexa com uma dupla membrana, o que lhes confere uma resistência adicional contra certos antibióticos. Essa diferença é crucial não apenas para a classificação das bactérias, mas também para entender sua resposta a tratamentos médicos. Dentro da célula bacteriana encontramos o citoplasma, um gel aquoso que abriga os componentes essenciais para a vida. Entre esses, os ribossomos são talvez os mais vitais, pois são responsáveis pela síntese de proteínas. Ao contrário dos ribossomos das células eucarióticas, que são maiores e mais complexos, os ribossomos bacterianos são menores e se montam rapidamente, permitindo que se adaptem a mudanças ambientais com surpreendente agilidade. Isso tem implicações importantes. A capacidade das bactérias de produzir proteínas rapidamente é uma das razões pelas quais podem colonizar novos ambientes e desenvolver resistência a antibióticos. No centro da célula bacteriana encontramos o material genético. Ao contrário das células eucarióticas, que têm seu DNA contido dentro de um núcleo, o DNA bacteriano flutua livremente no citoplasma em uma região conhecida como nucleoide. Esse DNA é geralmente circular e está ligado a proteínas que ajudam a manter sua estrutura. Além disso, muitas bactérias possuem plasmídios, que são pequenas moléculas de DNA que contêm genes adicionais, frequentemente relacionados à resistência a antibióticos. Isso levanta uma pergunta interessante: a forma como um organismo tão pequeno pode armazenar e gerenciar toda essa informação genética é um tema de grande interesse. A resposta reside na eficiência de seu design. As bactérias podem duplicar seu DNA e se dividir em questão de minutos, um processo conhecido como fissão binária. Esse mecanismo de reprodução rápida lhes permite se adaptar a ambientes em mudança e responder a pressões seletivas, de uma maneira que muitas formas de vida mais complexas não conseguem. A questão sobre se essa capacidade de multiplicação pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição é um tema de constante reflexão. Um claro exemplo disso são as infecções bacterianas, onde uma única bactéria pode se tornar milhões em pouco tempo, causando doenças que podem ameaçar a vida. No entanto, nem todas as bactérias são prejudiciais. De fato, muitas são essenciais para a vida. Por exemplo, as bactérias que habitam nossos intestinos não apenas nos ajudam a decompor os alimentos, mas também desempenham um papel crucial na produção de certas vitaminas. A simplicidade da estrutura bacteriana contrasta com a complexidade de suas funções. As bactérias não se limitam a ser organismos individuais. Muitas delas formam comunidades multicelulares conhecidas como biopelículas. Essas estruturas são um exemplo de como as bactérias podem cooperar para sobreviver em ambientes hostis. Em uma biopelícula, as bactérias se aderem a superfícies e se envolvem em uma matriz de substâncias que elas mesmas produzem. Essa organização lhes proporciona proteção contra condições adversas, como o ataque de antibióticos ou a desidratação. A capacidade das bactérias de se comunicarem entre si, por meio de um processo chamado quorum sensing, é outro aspecto fascinante de sua funcionalidade. Através de sinais químicos, as bactérias podem coordenar seu comportamento com base na densidade populacional. Esse fenômeno pode ser observado na bioluminescência de certos organismos marinhos, onde a luz só é produzida quando as bactérias atingem um número crítico. Esse tipo de comunicação é vital para a formação de biopelículas e para a coordenação de atividades grupais, como a produção de toxinas em patógenos. As bactérias também são capazes de trocar material genético entre si através de processos como conjugação, transdução e transformação.
Essa troca não apenas contribui para a diversidade genética, mas também permite a rápida propagação de características vantajosas, como a resistência a antibióticos. Esse fenômeno levou a um aumento na preocupação sobre o uso de antibióticos na medicina e na agricultura, levantando sérias questões sobre como podemos gerenciar adequadamente essas poderosas ferramentas. A estrutura e função das bactérias nos mostram que, embora sejam organismos simples em aparência, possuem uma complexidade funcional que lhes permite prosperar em quase todos os ambientes do nosso planeta. Desde os solos até as profundezas do oceano, sua capacidade de adaptação e sobrevivência é um testemunho da evolução e da diversidade da vida. À medida que avançamos para o próximo capítulo, exploraremos como essa complexidade genética se manifesta na genética bacteriana. Os segredos que seus genes revelam sobre resistência e adaptação são um tema de grande interesse. A resposta pode mudar nossa compreensão da biologia e da medicina moderna. As bactérias, esses organismos microscópicos que nos cercam, não são apenas essenciais para a vida na Terra, mas também possuem um sistema de informação genética extraordinariamente eficiente. Neste capítulo, nos concentraremos no DNA bacteriano, a base de seu funcionamento e adaptação, e exploraremos os intrincados mecanismos de replicação e mutação que lhes permitem sobreviver em ambientes em mudança. O DNA das bactérias, ao contrário do DNA dos organismos eucariotos, tem uma estrutura mais simples. Em vez de estar organizado em múltiplos cromossomos dentro de um núcleo, como ocorre nas células humanas, o DNA bacteriano geralmente se apresenta em uma única molécula circular que flutua livremente no citoplasma. Esse design compacto permite uma rápida replicação e um acesso imediato à informação genética, o que é vital para sua rápida adaptação e sobrevivência. No contexto da replicação do DNA, as bactérias utilizam um mecanismo altamente eficiente. Quando uma bactéria se divide, o processo começa com a separação da cadeia de DNA, onde cada fita serve como molde para criar uma nova fita complementar. Esse processo, conhecido como replicação semiconservativa, assegura que cada célula filha receba uma cópia exata do DNA original. A forma como essas diminutas entidades conseguem realizar esse processo com tal precisão é um tema de constante estudo. A chave está nas enzimas. A DNA polimerase é uma das protagonistas nesta história. Esta enzima sintetiza novas cadeias de DNA adicionando nucleotídeos à fita em crescimento, assegurando que cada novo nucleotídeo corresponda ao seu par correspondente na fita molde. Sem essa enzima, a replicação do DNA seria um processo caótico, com um alto risco de erros. No entanto, mesmo com esse sistema altamente eficiente, erros podem ocorrer, e é aqui que entra em cena a mutação. As mutações são mudanças na sequência do DNA que podem surgir de diversos fatores, como erros na replicação, exposição a radiações ou substâncias químicas. Embora muitas vezes sejam associadas a efeitos negativos, as mutações também podem ser benéficas. Por exemplo, uma mutação pode permitir que uma bactéria resista a um antibiótico, uma adaptação que pode ser crucial para sua sobrevivência em um ambiente hostil. Esse fenômeno da mutação e adaptação é um pilar fundamental na evolução bacteriana. A forma como as bactérias podem se tornar resistentes aos antibióticos reside na combinação de mutações e na capacidade das bactérias de trocar material genético. Através de um processo chamado transferência horizontal de genes, as bactérias podem compartilhar suas características, incluindo aquelas que lhes conferem resistência. Essa troca pode ocorrer de várias maneiras, como a conjugação, onde duas bactérias se conectam fisicamente e transferem DNA, ou por meio da transformação, onde uma bactéria incorpora DNA do ambiente. Esse mecanismo de cooperação e competição entre as bactérias lhes permite adaptar-se rapidamente a novas ameaças. Além disso, o estudo da genética bacteriana levou a avanços significativos na biotecnologia e na medicina. Por exemplo, a engenharia genética permite que os cientistas modifiquem bactérias para que produzam substâncias úteis, desde medicamentos até biocombustíveis. Esse potencial das bactérias para serem ferramentas valiosas na ciência e na indústria baseia-se em sua capacidade de se adaptar e se reproduzir rapidamente.
À medida que aprofundamos no mundo das bactérias, é importante lembrar que sua genética não apenas afeta os organismos individuais, mas também tem um impacto em ecossistemas inteiros. As bactérias desempenham um papel crucial nos ciclos de nutrientes, como o ciclo do nitrogênio, onde alguns tipos de bactérias podem fixar o nitrogênio do ar e convertê-lo em formas que as plantas podem utilizar. Sem essa capacidade, a vida na Terra seria muito diferente. Enquanto refletimos sobre como o DNA bacteriano e seus mecanismos de replicação e mutação influenciam a adaptação, é essencial considerar as implicações desses processos em nossa vida diária. As bactérias não são apenas patógenos a temer, são também aliadas em nosso próprio corpo. O microbioma humano, que inclui trilhões de bactérias, desempenha um papel fundamental em nossa saúde, ajudando na digestão e protegendo-nos contra patógenos prejudiciais. A compreensão da genética bacteriana poderia, em última análise, nos aproximar de tratamentos mais eficazes e personalizados. Em resumo, a genética bacteriana é uma janela fascinante para a história evolutiva desses organismos. Seus mecanismos de replicação e mutação são testemunhos de sua capacidade de adaptação e sobrevivência em um mundo em constante mudança. À medida que avançamos, exploraremos um tema crítico que surge dessa adaptação: a resistência a antibióticos. A questão sobre o que realmente significa essa resistência para a saúde pública e como podemos enfrentar essa crescente ameaça no campo da medicina moderna é um tema de grande interesse. O mundo bacteriano é um ecossistema em constante evolução, uma dança de adaptações e sobrevivência que ocorre em uma escala invisível aos olhos humanos. Em capítulos anteriores, exploramos a diversidade e a genética dessas entidades microscópicas. Agora, nos deparamos com um fenômeno que não apenas revela a capacidade de adaptação das bactérias, mas também apresenta sérios desafios para a saúde global: a resistência antibiótica. A resistência antibiótica não é um conceito novo. Desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928, os antibióticos têm sido uma ferramenta fundamental na luta contra infecções bacterianas. No entanto, à medida que esses medicamentos se tornaram mais comuns, as bactérias encontraram formas engenhosas de evitar seus efeitos. A maneira como um organismo tão pequeno pode desenvolver mecanismos tão complexos para sobreviver a potentes fármacos é um tema de estudo constante. Para entender a resistência, primeiro devemos considerar como os antibióticos agem. Esses medicamentos são projetados para atacar funções essenciais das bactérias, como a síntese da parede celular, a replicação do DNA ou a produção de proteínas. No entanto, as bactérias, assim como qualquer outro organismo, estão sujeitas a processos evolutivos. Em um ambiente onde os antibióticos estão presentes, aquelas bactérias que possuem mutações que conferem resistência têm uma vantagem seletiva. Com o tempo, essas mutações se espalham pela população bacteriana, levando ao surgimento de cepas resistentes. Um exemplo clássico desse fenômeno é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina MRSA, uma cepa que surgiu em ambientes hospitalares e comunitários. A história do MRSA ilustra como a seleção natural pode operar em alta velocidade no mundo bacteriano. Nesse caso, o uso excessivo e, às vezes, inadequado de antibióticos proporcionou um campo de treinamento para essas bactérias, permitindo que desenvolvessem e compartilhassem genes de resistência por meio de mecanismos como a transferência horizontal de genes. A resistência antibiótica não afeta apenas os pacientes individuais, mas tem repercussões significativas em nível global. A Organização Mundial da Saúde declarou que a resistência aos antibióticos é uma das principais ameaças à saúde pública no século XXI. A questão de como isso impacta a nossa vida diária é um tema de grande interesse. Infecções que antes eram facilmente tratáveis estão voltando a ser mortais. Procedimentos médicos comuns, como cirurgias ou tratamentos de quimioterapia, tornam-se arriscados se não for possível controlar infecções bacterianas. Esse problema não se limita à medicina. A resistência antibiótica também afeta a agricultura. Muitos antibióticos são utilizados na criação de animais para prevenir doenças e promover o crescimento. Essa prática pode levar ao surgimento de bactérias resistentes nos animais, que podem ser transmitidas aos humanos por meio da cadeia alimentar.
Portanto, o uso responsável de antibióticos é crucial não apenas em hospitais, mas também em fazendas e no cuidado com a saúde animal. A ciência está trabalhando incansavelmente para encontrar soluções para esse problema crescente. Novos antibióticos estão sendo pesquisados, assim como terapias alternativas como os fagos, que são vírus que atacam bactérias específicas. Além disso, estão sendo exploradas abordagens na prevenção, como vacinas que podem ajudar a diminuir a necessidade de antibióticos em primeiro lugar. No entanto, a luta contra a resistência antibiótica não é apenas responsabilidade dos cientistas e médicos. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. A educação sobre o uso adequado de antibióticos, a importância de completar os ciclos de tratamento e a prevenção de infecções são passos que todos podemos tomar para ajudar a conter esse fenômeno. A resistência antibiótica nos lembra que as bactérias são muito mais do que simples patógenos, são organismos adaptativos que existem há bilhões de anos. Sua capacidade de evoluir e sobreviver é um testemunho da incrível complexidade da vida microbiana. Ao mesmo tempo, esse desafio nos convida a refletir sobre como interagimos com o mundo ao nosso redor e como nossas ações podem ter repercussões na saúde global. No próximo capítulo, exploraremos a simbiose e a cooperação entre bactérias, um aspecto fascinante que demonstra que nem todas as interações entre humanos e bactérias são conflitivas. A vida, mesmo em sua forma mais pequena, está cheia de interconexões que nos convidam a olhar além do óbvio. As bactérias, muitas vezes vistas como meros agentes patogênicos, desempenham um papel fundamental nos ecossistemas por meio de relações simbióticas com outros organismos. Ao longo da história, a humanidade aprendeu a reconhecer que nem tudo que é microscópico é inimigo. De fato, muitas vezes, o que está em jogo é uma colaboração que permitiu a evolução e a sobrevivência de múltiplas espécies, incluindo a nossa. A simbiose se manifesta de diversas formas, desde a mutualista, onde ambas as partes se beneficiam, até a comensalista, onde uma parte se beneficia sem afetar a outra, e a parasitária, que prejudica um organismo. Mas hoje, nos concentraremos nas relações mutualistas, que constituem um aspecto fascinante do mundo bacteriano. Um exemplo emblemático de simbiose ocorre no intestino humano. Ali, trilhões de bactérias coabitam, formando o que é conhecido como microbioma. Essas bactérias, como as do gênero Bacteroides e Firmicutes, não apenas ajudam na digestão de alimentos complexos, mas também sintetizam vitaminas essenciais e desempenham um papel crucial na defesa contra patógenos. A importância de manter uma dieta equilibrada reside no fato de que esses micro-organismos dependem dos nutrientes que ingerimos e, por sua vez, nos proporcionam benefícios vitais. A relação entre as bactérias e os humanos não é única. No mundo vegetal, a simbiose também é evidente. Um exemplo clássico é o das raízes das plantas leguminosas, como ervilhas e lentilhas, que formam associações com bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias fixam o nitrogênio atmosférico, transformando-o em formas utilizáveis pelas plantas. Esse processo não apenas é vital para o crescimento das leguminosas, mas também melhora a fertilidade do solo, beneficiando outras plantas no ecossistema. Esse tipo de cooperação destaca como as interações simbióticas podem influenciar a produtividade agrícola e, em última instância, a segurança alimentar global. A simbiose não se limita às interações entre bactérias e organismos multicelulares. Também podemos observar relações cooperativas entre diferentes espécies de bactérias. Um exemplo fascinante encontra-se no microbioma do oceano, onde várias espécies bacterianas trabalham juntas em um processo conhecido como consórcio. Essas comunidades bacterianas podem cooperar para degradar compostos orgânicos complexos em nutrientes mais simples, o que não apenas beneficia as bactérias, mas também a cadeia alimentar marinha. Assim, as bactérias desempenham um papel essencial na reciclagem de nutrientes no ecossistema aquático. As interações simbióticas também se estendem aos insetos. Um caso notável é o das térmitas, que dependem de bactérias e protistas em seus intestinos para converter a celulose da madeira em açúcares simples. Sem essas bactérias, as térmitas não poderiam digerir seu alimento. Esse tipo de relação mostra claramente que, embora as térmitas sejam os animais que vemos, a verdadeira ação ocorre em um nível microscópico,
onde as bactérias são as verdadeiras arquitetas do processo digestivo. Outro aspecto interessante da simbiose bacteriana é o uso de bactérias na produção de antibióticos. Na natureza, algumas bactérias desenvolvem compostos antimicrobianos para competir com outras espécies, um fenômeno que levou à descoberta de numerosos antibióticos utilizados na medicina moderna. Assim, o estudo dessas interações não apenas nos ajuda a entender melhor a ecologia microbiana, mas também abre portas para novas terapias e tratamentos na luta contra doenças infecciosas. No entanto, nem todas as relações simbióticas são inofensivas. Algumas bactérias podem se tornar patogênicas em determinadas condições, como quando o sistema imunológico do hospedeiro está comprometido. Essa mudança pode levar a doenças que, em sua origem, se deviam a uma relação que parecia benéfica. Assim, a simbiose é um delicado equilíbrio que pode mudar drasticamente dependendo das circunstâncias. O estudo das simbioses bacterianas também levanta questões sobre como podemos utilizar esse conhecimento em nossa vida cotidiana. Por exemplo, na agricultura, a incorporação de bactérias benéficas no solo pode reduzir a necessidade de fertilizantes químicos, promovendo práticas mais sustentáveis. Em nossa dieta, o consumo de probióticos, que são bactérias vivas que trazem benefícios à saúde, pode ajudar a manter um microbioma equilibrado e, portanto, uma melhor saúde geral. A ciência continua avançando na compreensão dessas relações complexas e na aplicação desse conhecimento em campos como medicina, agricultura e biotecnologia. O estudo da simbiose e da cooperação entre bactérias e outros organismos nos lembra que o mundo vivo está interconectado de maneiras que mal começamos a compreender. Cada descoberta abre novas perguntas e possibilidades, convidando-nos a explorar mais a fundo o papel que as bactérias desempenham em nossas vidas e no planeta. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, nos concentraremos no outro lado da moeda, os patógenos mortais. Investigaremos como algumas bactérias, em contraste com suas companheiras benéficas, podem se tornar inimigos letais, desafiando nossa compreensão da saúde e da doença. A história da vida na Terra é, em última análise, uma narrativa de luta e cooperação, onde o invisível se torna uma força poderosa que molda nosso mundo. O papel das bactérias na saúde humana é um tema tão antigo quanto a própria medicina. Desde que se descobriu que certos micróbios podem causar doenças, a humanidade tem estado em uma luta constante para entender e combater esses organismos. Nesse contexto, as bactérias patogênicas emergiram como alguns dos atores mais perigosos e fascinantes da biologia. As bactérias são organismos unicelulares que podem ser encontrados em quase todos os ambientes do nosso planeta, desde as profundezas do oceano até os intestinos dos humanos. No entanto, nem todas as bactérias são nocivas. De fato, muitas são essenciais para nossa saúde e bem-estar. Mesmo assim, há um pequeno grupo de bactérias que conseguiu se adaptar e evoluir de tal maneira que se tornam patógenos mortais, capazes de causar doenças devastadoras. Consideremos, por exemplo, por o Mycobacterium tuberculosis poro, o agente causador da tuberculose. Este micróbio está presente na humanidade há milhares de anos. Sua história é um lembrete de como um organismo invisível pode ter um impacto desproporcional na saúde pública. A tuberculose matou mais pessoas ao longo da história do que qualquer outro patógeno conhecido, desafiando constantemente os esforços de erradicação. A capacidade de Coartem tuberculosis por de manter sua virulência ao longo dos séculos se deve em grande parte à sua habilidade de formar uma cápsula resistente que lhe permite sobreviver em ambientes hostis, mesmo dentro do corpo humano. Outro patógeno importante é Corisquerichia colipora, em particular certas cepas que são responsáveis por surtos de doenças transmitidas por alimentos. Embora muitas cepas de Pori coliporo sejam inofensivas e até benéficas para a flora intestinal, algumas, como a cepa, o 157H7, podem causar doenças graves. Em 1982, foram registrados os primeiros surtos dessa cepa nos Estados Unidos, e desde então, houve numerosos incidentes associados ao consumo de carne contaminada. A questão sobre como bactérias que são parte do nosso próprio corpo podem se tornar uma ameaça mortal reside em sua capacidade de adquirir genes de virulência, o que lhes permite causar estragos em um hospedeiro saudável.
Não podemos falar de bactérias patogênicas sem mencionar por Staphylococcus aureus poro, particularmente a variedade resistente à meticilina, conhecida como MRSA. Este micróbio é comumente encontrado na pele e nas narinas de pessoas saudáveis, mas pode desencadear infecções sérias quando penetra no corpo através de feridas. Nos últimos anos, o MRSA se tornou um problema crescente em ambientes hospitalares, onde pode causar infecções que são difíceis de tratar devido à sua resistência a múltiplos antibióticos. Esse fenômeno ilustra um desafio contemporâneo na medicina, a resistência bacteriana e a necessidade urgente de novos tratamentos. A história das bactérias patogênicas não se conta apenas através de seus efeitos devastadores, mas também através dos esforços de cientistas e médicos para entendê-las e controlá-las. No século XIX, Louis Pasteur e Robert Koch estabeleceram as bases da bacteriologia moderna, desenvolvendo a teoria dos germes e estabelecendo métodos para identificar e combater infecções. Seu trabalho não apenas salvou inúmeras vidas, mas também lançou as bases para a criação de vacinas e antibióticos, ferramentas que mudaram o curso da medicina. No entanto, a luta contra os patógenos bacterianos não tem sido um caminho reto. À medida que desenvolvemos antibióticos para combater infecções, as bactérias responderam se adaptando e evoluindo. Esse ciclo de combate entre humanos e bactérias ressalta a complexidade da vida microbiana. A questão sobre por que algumas bactérias se tornam resistentes aos antibióticos é tanto biológica quanto ecológica. As bactérias se reproduzem rapidamente e a cada geração podem acumular mutações que lhes conferem vantagens seletivas. Quando expostas a antibióticos, aquelas que possuem essas mutações têm mais chances de sobreviver e se multiplicar, transmitindo sua resistência à próxima geração. A história das bactérias patogênicas também nos leva a refletir sobre nosso papel na saúde pública. A higiene, a vacinação e a educação são ferramentas fundamentais para controlar a propagação dessas bactérias. Por exemplo, a lavagem das mãos tem se mostrado eficaz para reduzir a transmissão de infecções. No entanto, em um mundo globalizado, onde as pessoas viajam e se relacionam mais do que nunca, o risco de surtos de doenças bacterianas persiste. Os surtos de cólera provocados por Corvibrio cholerae corto são outro lembrete de como as bactérias podem causar estragos, especialmente em regiões com acesso limitado à água potável e saneamento adequado. A história da luta contra o cólera levou a importantes avanços em saúde pública, incluindo a criação de sistemas de abastecimento de água e saneamento que reduziram a mortalidade associada a essa doença. Fica claro que as bactérias patogênicas não são apenas um problema médico, mas um desafio multifacetado que envolve biologia, sociologia e economia. A interação entre humanos e bactérias é um fenômeno complexo que continua a evoluir. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos um aspecto intrigante dessa relação: as bactérias extremófilas, aquelas que prosperam em condições extremas e que podem ter aplicações surpreendentes na ciência e na biotecnologia. As bactérias, essas entidades microscópicas que habitam praticamente todos os cantos do nosso planeta, nos mostraram sua capacidade de adaptação e sobrevivência em uma ampla variedade de ambientes. Mas há um grupo especial delas que desafia as condições que a maioria dos seres vivos considera inóspitas. Essas são as bactérias extremófilas, organismos que prosperam em ambientes extremos, desde fontes hidrotermais até o gelo antártico, e que nos obrigam a repensar nossas ideias sobre os limites da vida. O termo extremófilo se traduz literalmente como amante do extremo. E de fato, essas bactérias não apenas toleram condições hostis, mas as preferem. Imagine um lugar onde a temperatura supera os 100 graus Celsius, como nas fumarolas submarinas. Aqui, as condições são tão adversas que a vida, tal como a conhecemos, parece impossível. No entanto, as bactérias termófilas, um tipo de extremófilo, encontram nessas temperaturas elevadas seu ambiente ideal. Essas bactérias, como corotermos aquáticos, não apenas sobrevivem a essas condições, mas prosperam e se multiplicam. A descoberta dessas bactérias teve até um impacto significativo na biotecnologia, já que sua ADN polimerase é fundamental na reação em cadeia da polimerase,
PCR, uma técnica-chave na biologia molecular. Mas a temperatura não é o único fator que pode ser extremo. As bactérias halófilas, por exemplo, vivem em ambientes com alta salinidade, como as salinas ou o Mar Morto. A questão sobre se você já tentou dissolver sal em água é um tema de grande interesse. A concentração pode afetar a vida nela. No entanto, essas bactérias estão equipadas com mecanismos que lhes permitem regular o equilíbrio osmótico dentro de suas células, o que lhes permite sobreviver e crescer em condições que seriam letais para outros organismos. Outro exemplo fascinante são as bactérias acidófilas, que prosperam em ambientes extremamente ácidos, como os encontrados em minas contaminadas. Essas bactérias não apenas sobrevivem em pH tão baixos quanto 1, mas também desempenham um papel crucial na biogênese de metais, ajudando a extrair minerais valiosos dos depósitos. A capacidade dessas bactérias de metabolizar compostos tóxicos e convertê-los em formas menos perigosas também está sendo investigada como uma possível solução para a biorremediação, uma técnica que utiliza organismos vivos para limpar solos e águas contaminadas. A existência dessas bactérias extremófilas nos leva a nos perguntar quais implicações isso tem para a nossa compreensão da vida em outros planetas. A busca por vida extraterrestre tem sido um tema quente na astrobiologia, e os extremófilos oferecem pistas valiosas. A questão sobre se a vida poderia existir em lugares como Marte ou nas luas geladas de Júpiter e Saturno, onde as condições são igualmente extremas, é um tema de constante análise. Os cientistas começaram a explorar como essas bactérias poderiam sobreviver em outros mundos. Em experimentos de laboratório, foram recriadas as condições de Marte, e descobriu-se que algumas bactérias extremófilas podem não apenas sobreviver, mas até se reproduzir. Isso abre a porta para novas ideias sobre onde buscar sinais de vida e como ela poderia se parecer. Além de seu interesse astrobiológico, as bactérias extremófilas também têm aplicações práticas em diversas indústrias. A capacidade dessas bactérias de realizar processos bioquímicos a temperaturas e pressões extremas as torna ideais para a produção de biocombustíveis, a fabricação de produtos químicos e a produção de enzimas industriais. Por exemplo, as enzimas das bactérias termófilas são utilizadas em detergentes que funcionam a temperaturas mais altas, o que não apenas economiza energia, mas também melhora a eficácia da limpeza. O estudo das bactérias extremófilas também nos oferece uma nova perspectiva sobre a resiliência da vida. Em um mundo onde as mudanças climáticas e a poluição são preocupações globais, essas bactérias nos mostram que a vida pode encontrar um caminho, mesmo nos ambientes mais inóspitos. Seu estudo não apenas nos ajuda a compreender melhor a biologia e a evolução, mas também pode nos guiar em direção a soluções inovadoras para os desafios ecológicos que enfrentamos hoje em dia. Ao encerrar este capítulo sobre as bactérias extremófilas, é importante refletir sobre como o conhecimento dessas formas de vida pode mudar nossa forma de ver o mundo. A ciência nos ensina que a vida é incrivelmente adaptável, e que embora as condições possam parecer adversas, sempre há um caminho para a sobrevivência. Esse princípio se aplica não apenas à microbiologia, mas também à nossa própria existência em um planeta em constante mudança. O próximo capítulo nos levará a explorar um tema igualmente vital: o microbioma humano. Lá, descobriremos como as bactérias que habitam nosso interior desempenham um papel essencial em nossa saúde, revelando um universo oculto que influencia nossa vida cotidiana de maneiras que mal começamos a compreender. No vasto universo da microbiologia, a atenção muitas vezes se concentra nos patógenos, aquelas bactérias que podem causar doenças devastadoras. No entanto, uma parte igualmente fascinante e crucial deste mundo bacteriano reside em nosso próprio corpo. Aqui, dentro de cada um de nós, existe uma comunidade vibrante e complexa de micro-organismos que desempenham um papel fundamental em nossa saúde e bem-estar. Falamos do microbioma humano, um ecossistema que, embora invisível a olho nu, tem um impacto tangível em nossa vida diária. O microbioma humano é composto por trilhões de bactérias que residem em diversas partes do nosso corpo, desde nossa pele até nossos intestinos. De fato, estima-se que haja mais bactérias em nosso corpo do que células humanas. Esse equilíbrio de micro-organismos não é apenas uma coleção aleatória. Na verdade,
é um sistema em que cada espécie tem sua própria função, contribuindo para a saúde geral do organismo. A forma como essa comunidade se forma e a influência que exerce sobre nós são um tema de grande interesse. Desde o momento em que nascemos, começamos a adquirir bactérias. Durante o parto, os bebês recebem sua primeira dose de microbiota de sua mãe, uma transferência que continua com a amamentação. Ao longo da infância e da adolescência, essa flora bacteriana evolui, adaptando-se ao nosso ambiente e aos alimentos que consumimos. A diversidade do microbioma é influenciada por fatores como a dieta, o uso de antibióticos, o lugar onde vivemos e até mesmo as relações sociais. Por isso, cada microbioma é único, como uma impressão digital biológica. Um aspecto notável do microbioma é seu papel na digestão. As bactérias intestinais ajudam a decompor os alimentos que nosso corpo não consegue digerir por conta própria. Esse processo não apenas facilita a absorção de nutrientes, mas também produz metabolitos essenciais, como ácidos graxos de cadeia curta, que são fundamentais para a saúde do intestino e do sistema imunológico. No entanto, a relação entre o microbioma e a saúde vai muito além da digestão. Pesquisas recentes começaram a revelar conexões surpreendentes entre o microbioma e diversas condições de saúde. Por exemplo, observou-se que um desequilíbrio na flora intestinal, conhecido como disbiose, pode estar relacionado a doenças autoimunes, distúrbios metabólicos e até problemas de saúde mental. A forma como um conjunto de bactérias pode influenciar nossas emoções, ou a maneira como nosso corpo lida com a glicose, reside na comunicação entre o intestino e o cérebro, um eixo conhecido como eixo intestino-cérebro, onde os sinais químicos produzidos pelas bactérias podem afetar nosso humor e comportamento. Além disso, o microbioma pode desempenhar um papel crucial na resposta imunológica. Nossas bactérias intestinais treinam o sistema imunológico, ensinando-o a distinguir entre o que é prejudicial e o que é benigno. Isso significa que um microbioma diverso e equilibrado pode fortalecer nossas defesas, enquanto a falta de diversidade pode nos deixar vulneráveis a infecções e doenças. A questão de por que algumas pessoas parecem adoecer com mais frequência do que outras pode encontrar resposta na composição de seu microbioma. Os cientistas estão começando a explorar o potencial de manipular o microbioma para melhorar a saúde. A ideia dos probióticos, micro-organismos que supostamente trazem benefícios à saúde quando consumidos em quantidades adequadas, ganhou popularidade. No entanto, nem todos os probióticos são iguais, e os efeitos podem variar de uma pessoa para outra devido à singularidade de cada microbioma. Portanto, a personalização dos tratamentos probióticos se apresenta como uma promissora área de pesquisa. A questão sobre se um dia poderá ser possível projetar um probiótico específico para cada indivíduo é um tema de grande interesse. No entanto, a pesquisa sobre o microbioma não está isenta de desafios. Apesar do avanço nas técnicas de sequenciamento genético, compreender completamente como as diferentes espécies de bactérias interagem e como afetam a saúde humana, continua sendo um quebra-cabeça. A complexidade dessas interações, combinada com a influência de fatores externos como a dieta e o ambiente, faz com que cada descoberta gere mais perguntas do que respostas. Na vida cotidiana, cuidar do nosso microbioma pode ser tão simples quanto prestar atenção ao que comemos. Dietas ricas em fibras, frutas, verduras e alimentos fermentados podem promover um microbioma saudável. Por outro lado, uma alimentação rica em açúcares e gorduras saturadas pode prejudicar a diversidade bacteriana e contribuir para problemas de saúde. À medida que avançamos em nossa compreensão do microbioma humano, torna-se evidente que essas comunidades bacterianas são aliadas em nossa saúde. Com cada nova descoberta, nos aproximamos mais de entender como esses minúsculos organismos influenciam nossa vida cotidiana, desde a digestão até a saúde mental. A relação entre os seres humanos e as bactérias é uma dança delicada, onde o equilíbrio é fundamental. A jornada no mundo das bactérias não termina aqui. No próximo capítulo, exploraremos como a engenharia bacteriana está transformando nossa compreensão desses organismos, permitindo que os cientistas projetem bactérias com funções específicas. A questão sobre quais segredos mais este fascinante universo oculto nos revelará
é um tema de grande interesse. A engenharia bacteriana representa uma fascinante interseção entre a biologia e a tecnologia, onde os micro-organismos se tornam ferramentas de inovação e solução diante dos desafios contemporâneos. No capítulo anterior, exploramos a rica diversidade das bactérias e seu papel nos ecossistemas, o que nos leva a nos perguntar como podemos aproveitar essas pequenas formas de vida para melhorar nossa existência. Desde seus origens, as bactérias foram vistas como simples organismos unicelulares, mas a ciência revelou seu potencial extremo. Por meio da biotecnologia, foi aberto um vasto campo de possibilidades que nos permite modificar e utilizar bactérias para criar soluções em medicina, agricultura e meio ambiente. A engenharia genética em particular tem sido um motor-chave nessa transformação. Tomemos como exemplo o trabalho de cientistas que utilizaram a técnica CRISPR-Cas9, uma ferramenta que permite editar o DNA de uma célula de maneira precisa. Essa tecnologia revolucionou a forma como entendemos e manipulamos o material genético das bactérias. Ao introduzir ou eliminar segmentos específicos de DNA, os pesquisadores podem dotar essas células de novas capacidades. A forma como isso poderia ser utilizado para combater doenças é um tema de grande interesse. Por exemplo, existem pesquisas em andamento onde bactérias são modificadas para produzir proteínas terapêuticas que podem ser utilizadas em tratamentos contra o câncer ou doenças genéticas. Outro âmbito onde a engenharia bacteriana está deixando uma marca significativa é na agricultura. As bactérias podem ser projetadas para promover o crescimento das plantas ou para protegê-las de pragas e doenças. Um exemplo notável é o uso de bactérias do gênero Porobacillus asterisco. Essas bactérias podem ser alteradas geneticamente para produzir compostos que atuam como pesticidas naturais, reduzindo assim a necessidade de produtos químicos sintéticos que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Imagine um mundo onde as colheitas florescem sem o uso de pesticidas nocivos, tudo graças a pequenos organismos que foram cuidadosamente modificados para servir à humanidade. A biotecnologia também permitiu que as bactérias desempenhassem um papel crucial na produção de biocombustíveis. Pesquisadores estão trabalhando na modificação de bactérias para que metabolizem açúcares e lipídios para produzir etanol ou biodiesel, o que poderia oferecer uma alternativa mais sustentável aos combustíveis fósseis. Isso levanta uma pergunta interessante. A questão sobre se a solução para a crise energética poderia estar escondida no DNA de um micro-organismo é um tema de constante análise. No entanto, o potencial da engenharia bacteriana vai além da saúde e da agricultura. A biorremediação é outra área onde essas modificações estão tendo um impacto significativo. As bactérias podem ser projetadas para metabolizar poluentes no solo ou na água, transformando-os em substâncias menos nocivas. Por exemplo, certas cepas de porro Pseudomonas porro foram modificadas para decompor hidrocarbonetos, oferecendo uma solução para os derramamentos de petróleo. Essa abordagem não é apenas inovadora, mas também é um passo em direção a um mundo mais limpo. É fundamental lembrar que a engenharia bacteriana não está isenta de desafios e controvérsias. A modificação genética levanta questões éticas e de segurança que devem ser abordadas com cautela. Os cientistas trabalham arduamente para garantir que as bactérias modificadas não tenham efeitos adversos nos ecossistemas ou na saúde humana. A regulação e o estudo minucioso dessas técnicas são essenciais antes que sejam implementadas em larga escala. Além disso, o uso de bactérias na medicina personaliza os tratamentos e melhora sua eficácia. Por exemplo, algumas pesquisas estão explorando o uso de bactérias modificadas para atuar como veículos de entrega de medicamentos dentro do corpo humano. Isso poderia levar a tratamentos mais específicos e menos invasivos para doenças complexas. A ideia de um futuro onde seus medicamentos sejam administrados de maneira mais eficiente graças a organismos microscópicos é um tema de grande interesse. À medida que a biotecnologia avança, também avança nossa compreensão de como as bactérias podem ser aliadas na luta contra problemas globais.
A engenharia bacteriana é um campo dinâmico e emocionante que, embora ainda esteja em desenvolvimento, promete mudar radicalmente nossa forma de interagir com o mundo natural. Em conclusão, a engenharia bacteriana se apresenta como uma das fronteiras mais promissoras da biotecnologia, oferecendo respostas inovadoras a problemas que afetam a humanidade e o planeta. À medida que continuamos explorando as capacidades desses micro-organismos, abre-se um caminho para um futuro onde a colaboração com a natureza pode levar a soluções sustentáveis e eficazes. Com cada avanço na engenharia bacteriana, nos aproximamos mais de entender o papel crucial que esses organismos desempenham na biologia e na indústria. No próximo capítulo, nos concentraremos na biorremediação, um aspecto fascinante que revela como as bactérias podem ser nossas aliadas na luta por um meio ambiente mais limpo e saudável. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. As bactérias, esses organismos microscópicos que exploramos ao longo deste documentário, não são apenas essenciais para a nossa saúde e o funcionamento dos ecossistemas, mas também desempenham um papel crucial na limpeza do nosso meio ambiente. A biorremediação é o termo utilizado para descrever o processo pelo qual certos micro-organismos, incluindo as bactérias, são capazes de decompor poluentes no solo e na água, transformando-os em substâncias menos prejudiciais ou até mesmo inofensivas. Imagine um derramamento de petróleo em um oceano que antes era pristino. As imagens da devastação são inquietantes, mas, surpreendentemente, a natureza tem seus próprios mecanismos de recuperação. Algumas espécies de bactérias são capazes de metabolizar componentes do petróleo como fonte de carbono e energia. Esse processo não apenas ajuda a reduzir a toxicidade do derramamento, mas também promove o retorno da vida marinha. Através da biorremediação, essas bactérias atuam como pequenos heróis invisíveis na luta pela recuperação de nossos ecossistemas. Um exemplo notável de biorremediação encontra-se nas bactérias do gênero Pseudomonas asterisco. Essas bactérias são altamente versáteis e podem degradar uma ampla variedade de poluentes, como solventes industriais e pesticidas. Em um experimento realizado em 2017, pesquisadores demonstraram que uma cepa específica de Pseudomonas putida era capaz de decompor o herbicida glifosato, um poluente comum na agricultura. Isso não apenas abre a porta para novos métodos de limpeza de solos agrícolas contaminados, mas também levanta questões sobre como podemos utilizar essas bactérias na restauração de habitats degradados. A forma como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande no meio ambiente é um tema de constante estudo. A chave reside na adaptabilidade das bactérias. Ao longo de milhões de anos de evolução, elas desenvolveram a capacidade de sobreviver em ambientes extremos e de utilizar uma variedade de compostos químicos como fonte de energia. Essa adaptabilidade não apenas lhes permite prosperar em condições adversas, mas também lhes confere habilidades únicas para decompor substâncias nocivas. A biorremediação não se limita à eliminação de poluentes industriais. Também desempenha um papel importante na gestão de resíduos. No tratamento de águas residuais, as bactérias são fundamentais para decompor matéria orgânica, eliminando nutrientes em excesso e patógenos antes que a água seja devolvida ao meio ambiente. Esse processo não apenas ajuda a manter os ecossistemas aquáticos saudáveis, mas também garante que as comunidades tenham acesso à água limpa. No entanto, a biorremediação enfrenta desafios. A eficácia das bactérias para degradar poluentes depende de diversos fatores, incluindo temperatura, pH e disponibilidade de nutrientes. Portanto, os cientistas estão constantemente investigando como otimizar essas condições. Por exemplo, alguns estudos demonstraram que a combinação de diferentes espécies bacterianas pode aumentar a taxa de degradação de certos poluentes, criando uma equipe de limpeza microbiana que trabalha em sinergia. A engenharia genética também entrou em cena no campo da biorremediação. Os pesquisadores estão modificando geneticamente bactérias para que sejam mais eficientes na decomposição de poluentes específicos. Isso apresenta tanto oportunidades quanto desafios éticos. A questão sobre até onde estamos dispostos a ir na modificação desses organismos é um tema de constante debate. A resposta a essa pergunta exigirá uma cuidadosa consideração das implicações a longo prazo.
A biorremediação se estende além da limpeza de derramamentos e águas residuais. Uma área de crescente interesse é o uso de bactérias para remover metais pesados do solo. Esses poluentes, muitas vezes resultado de atividades mineradoras e agrícolas, não são apenas tóxicos, mas também podem persistir no meio ambiente por décadas. Bactérias como Coruchillanella oneidensis demonstraram uma habilidade notável para transformar o cromo hexavalente, um conhecido carcinógeno, em sua forma trivalente menos tóxica. Esse processo não apenas reduz a toxicidade do solo, mas também permite que ele seja recuperado para uso agrícola ou recreativo. À medida que a humanidade enfrenta desafios ambientais cada vez maiores, a biorremediação se apresenta como uma ferramenta poderosa e promissora. A possibilidade de utilizar bactérias para limpar nossos resíduos e restaurar ecossistemas danificados é um lembrete da resiliência da natureza e da intrincada interconexão entre todos os seres vivos. Essas soluções microbiológicas não apenas têm o potencial de mudar nossa abordagem em relação à poluição, mas também oferecem uma oportunidade para repensar nossa relação com o meio ambiente. À medida que nos aprofundamos nos impactos que as bactérias têm nos ecossistemas, é fundamental compreender como esses organismos não apenas limpam nosso mundo, mas também são peças essenciais no delicado equilíbrio da vida na Terra. A questão sobre qual papel desempenham na regulação dos ecossistemas, e como podemos utilizá-los de maneira sustentável para preservar nosso entorno, é o fio condutor do próximo capítulo. As bactérias, muitas vezes consideradas simples e rudimentares, desempenham um papel fundamental na manutenção e regulação dos ecossistemas em que habitam. Desde o solo que pisamos até os oceanos que cobrem mais de 70% do nosso planeta, esses micro-organismos são atores-chave em ciclos biogeoquímicos que sustentam a vida como a conhecemos. O ciclo do nitrogênio é um dos exemplos mais claros de como as bactérias contribuem para a saúde dos ecossistemas. Esse ciclo começa quando as bactérias fixadoras de nitrogênio, como as do gênero Poro Rhizobium poro, convertem o nitrogênio atmosférico em compostos que as plantas podem utilizar. Sem essas bactérias, as plantas teriam dificuldades para obter o nitrogênio essencial de que precisam para crescer. A questão sobre por que algumas plantas crescem melhor em certos solos pode encontrar resposta na atividade invisível dessas bactérias no solo. Uma vez que as plantas absorvem o nitrogênio, elas se tornam alimento para herbívoros, que por sua vez, são consumidos por carnívoros. Essa troca de nutrientes é possível graças à ação das bactérias no solo que decompõem a matéria orgânica e liberam nutrientes essenciais. No entanto, o papel das bactérias não se limita apenas à fixação de nitrogênio. As bactérias dos gêneros Corinitrosomonas asterisco e Corinitrobacter, por exemplo, são cruciais no processo de nitrificação, onde o amônio, um produto da decomposição, é convertido em nitratos que as plantas podem utilizar de maneira eficiente. Outro ciclo biogeoquímico no qual as bactérias desempenham um papel essencial é o do carbono. Através da decomposição de matéria orgânica, as bactérias ajudam a reciclar o carbono de volta ao solo e à atmosfera. Esse processo é vital para regular o clima e manter a saúde dos ecossistemas. Sem a ação das bactérias decompositoras, os solos se saturariam de matéria orgânica, o que poderia afetar o crescimento das plantas e a produção de alimentos. O ciclo do enxofre também demonstra como as bactérias contribuem para a dinâmica dos ecossistemas. Algumas bactérias têm a capacidade de oxidar o sulfeto de hidrogênio, um gás tóxico, transformando-o em sulfato, que é um nutriente essencial para muitas espécies de plantas. Esse processo não apenas ajuda a manter a qualidade do ar, mas também enriquece o solo, promovendo um ambiente propício para o crescimento vegetal. Mas a influência das bactérias vai além dos ciclos de nutrientes. Essas pequenas entidades também são cruciais para a saúde dos ecossistemas aquáticos. Nos oceanos, as bactérias desempenham um papel vital na produção primária através da fotossíntese. As cianobactérias, por exemplo, são capazes de utilizar a luz solar para converter o dióxido de carbono em matéria orgânica, formando a base da cadeia alimentar marinha. Isso não apenas sustenta a vida no oceano, mas também contribui significativamente para o ciclo global do carbono, ao absorver grandes quantidades de dióxido de carbono.
As interações bacterianas não se limitam à decomposição e à fixação de nutrientes. Elas também se envolvem na proteção dos ecossistemas. Muitas bactérias produzem compostos antimicrobianos que podem inibir o crescimento de patógenos, protegendo assim as plantas e animais que dependem delas. Nesse sentido, atuam como uma espécie de guarda de segurança, mantendo o equilíbrio e a saúde de seus ambientes. No contexto da agricultura, a compreensão do papel das bactérias nos ecossistemas levou a práticas mais sustentáveis. A incorporação de bactérias benéficas no solo pode melhorar a fertilidade e a resistência das culturas a doenças. Isso não apenas beneficia os agricultores, mas também pode ajudar a garantir a produção de alimentos em um mundo com uma população em crescimento. No entanto, a ação das bactérias nos ecossistemas não está isenta de desafios. A poluição e o uso excessivo de pesticidas podem alterar a diversidade bacteriana e, portanto, sua funcionalidade. Isso pode desencadear um efeito dominó que poderia afetar toda a rede trófica. Portanto, a preservação dos habitats naturais e a promoção de práticas agrícolas sustentáveis são essenciais para manter o equilíbrio bacteriano em nossos ecossistemas. A ciência avançou na compreensão do papel das bactérias nos ecossistemas, mas ainda há muito a explorar. As interações complexas entre diferentes espécies bacterianas e seu efeito na saúde do solo e da água são áreas de pesquisa ativa. À medida que aprofundamos o estudo desses micro-organismos, percebemos que sua influência é ainda mais vasta do que imaginamos. O papel das bactérias nos ecossistemas é um lembrete da interconexão de todas as formas de vida em nosso planeta. Ao compreender melhor esses processos, não apenas podemos aprender a proteger o meio ambiente, mas também utilizar esse conhecimento para melhorar nossa qualidade de vida. A questão sobre qual será o próximo enfoque que tomaremos em nossa exploração deste mundo microbiano é um tema de grande interesse. No próximo capítulo, veremos como as bactérias encontraram seu lugar na indústria, transformando nossa forma de viver e trabalhar. As bactérias, muitas vezes consideradas organismos simples e pequenos, desempenham um papel fundamental em diversas indústrias, transformando nossa forma de produzir alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais. A biotecnologia moderna abriu as portas para possibilidades antes inimagináveis, onde esses micro-organismos se tornam aliados no processo de fabricação. Um claro exemplo dessa colaboração se encontra na produção de alimentos. O iogurte e o queijo dependem da ação de bactérias específicas, como Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Essas bactérias fermentam a lactose, o açúcar presente no leite, convertendo-a em ácido lático, o que não apenas proporciona sabor e textura, mas também ajuda a conservar o produto. A razão pela qual os iogurtes têm essa acidez particular é a marca das bactérias que trabalham incansavelmente em cada pedaço que você desfruta. No âmbito da panificação, as bactérias também desempenham um papel crucial. Na elaboração do pão, os micro-organismos fermentam os açúcares presentes na farinha, produzindo dióxido de carbono. Esse gás é o responsável por fazer a massa crescer, criando uma textura fofa e leve. A ciência por trás desse processo é fascinante. As mesmas bactérias que são utilizadas no iogurte contribuem para a elaboração de pães artesanais, onde a fermentação lenta gera sabores mais complexos e aromas envolventes. Além da alimentação, as bactérias são essenciais na produção de medicamentos. Na indústria farmacêutica, o uso da engenharia genética permite modificar bactérias como E. coli, para que produzam proteínas terapêuticas. Um exemplo emblemático é a insulina, que após ser descoberta na década de 1920, passou a ser produzida de maneira mais eficiente graças a essas modificações. Antes dessa técnica, a insulina era extraída de pâncreas de animais, um processo que era não apenas complicado mas também limitado. A capacidade das bactérias de se multiplicar rapidamente e produzir grandes quantidades de proteína revolucionou o tratamento da diabetes, tornando a insulina mais acessível para milhões de pessoas em todo o mundo. Outro campo onde as bactérias mostraram seu potencial é na produção de biocombustíveis.
As bactérias podem metabolizar açúcares e lipídios para produzir etanol e biodiesel, oferecendo uma alternativa mais sustentável aos combustíveis fósseis. Esse processo não apenas ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas também contribui para a diversificação das fontes de energia. No entanto, a produção de biocombustíveis a partir de bactérias ainda enfrenta desafios, como a eficiência de transformação e a competição com a produção de alimentos. A pesquisa continua, buscando o equilíbrio entre a sustentabilidade e a viabilidade econômica. As bactérias também estão por trás da produção de enzimas industriais. Essas proteínas são essenciais em uma variedade de processos, desde a fabricação de detergentes até a produção de papel e têxteis. As enzimas, como a amilase e a protease, são utilizadas para decompor compostos complexos em componentes mais simples, facilitando assim os processos de fabricação. Esse enfoque não apenas melhora a eficiência, mas também reduz o uso de produtos químicos agressivos, alinhando-se a práticas mais sustentáveis na indústria. No entanto, a utilização de bactérias na indústria não está isenta de desafios. A segurança é uma preocupação primordial. A manipulação de micro-organismos pode levar a riscos de contaminação. Por essa razão, são implementados rigorosos procedimentos de controle e normas para garantir que os produtos finais sejam seguros para o consumo. A ética também desempenha um papel fundamental, especialmente na biotecnologia, onde devem ser consideradas as implicações de modificar organismos vivos e seus efeitos no meio ambiente. À medida que exploramos o papel das bactérias em nossa vida cotidiana, é evidente que sua influência se estende além do que poderíamos imaginar. Desde o iogurte em nossa geladeira até os medicamentos que nos ajudam a viver melhor, esses micro-organismos são verdadeiros protagonistas no cenário industrial. A questão sobre o que o futuro nos reserva nesse campo é um tema de grande interesse. A engenharia bacteriana está avançando a passos largos, e as pesquisas atuais estão focadas em criar cepas bacterianas capazes de realizar tarefas ainda mais complexas, como a captura de dióxido de carbono ou a produção de biopolímeros. A adaptação das bactérias a novos ambientes e sua capacidade de interagir com outros organismos são áreas de estudo promissoras. À medida que nos aprofundamos no futuro da biotecnologia, vislumbra-se um mundo onde as bactérias não apenas serão cruciais para a produção industrial, mas também para enfrentar desafios globais, como as mudanças climáticas e a escassez de recursos. Enquanto refletimos sobre a importância desses micro-organismos em nossa vida diária, é fundamental considerar como seu estudo e manipulação podem abrir novas portas para um futuro mais sustentável. O próximo capítulo se concentrará na interseção entre as bactérias e as mudanças climáticas, explorando como esses diminutos seres podem ser parte da solução para um dos maiores desafios de nossa era. As bactérias, esses organismos microscópicos que compartilharam nosso planeta por bilhões de anos, não são apenas essenciais para a vida como a conhecemos, mas seu futuro se apresenta como um campo de pesquisa emocionante e repleto de possibilidades. À medida que avançamos para o século XXI, a ciência está descobrindo cada vez mais maneiras de utilizar essas criaturas diminutas para resolver alguns dos desafios mais prementes da humanidade. A engenharia bacteriana é uma das frentes mais promissoras. Pesquisadores de todo o mundo estão modificando geneticamente as bactérias para que realizem tarefas específicas. Por exemplo, uma equipe de cientistas da Universidade da Califórnia desenvolveu cepas de Escherichia coli por que podem detectar patógenos no meio ambiente. Imagine um futuro onde a contaminação da água ou dos alimentos possa ser monitorada e neutralizada de maneira rápida e eficaz, graças a bactérias programadas para responder a certos contaminantes. Isso não apenas poderia salvar vidas, mas também reduzir o impacto ambiental da indústria alimentícia. A forma como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande em nossa saúde é um tema de constante análise. A resposta está no microbioma humano, que exploramos em capítulos anteriores. Esse ecossistema de bactérias não apenas nos ajuda a digerir os alimentos, mas também influencia nosso sistema imunológico e nosso estado de ânimo. As pesquisas atuais estão começando a revelar como essas comunidades microbianas podem ser manipuladas para tratar doenças.
Um exemplo notável é o uso de transplantes de microbiota fecal para combater infecções recorrentes por Clostridium difficile asterisco. À medida que avançamos nesse campo, a possibilidade de personalizar tratamentos com base no perfil bacteriano de um indivíduo se torna uma realidade tangível. Outra direção fascinante é o uso de bactérias para a produção sustentável de energia. Os cientistas estão explorando a possibilidade de utilizar bactérias para decompor resíduos orgânicos e gerar biocombustíveis. O trabalho nesse campo poderia transformar a maneira como geramos energia, tornando processos que antes pareciam inalcançáveis uma opção viável. Imagine um mundo onde os resíduos alimentares não apenas são eliminados, mas se tornam energia que alimenta nossas casas e veículos. Além da energia, as bactérias estão sendo estudadas como ferramentas para a biotecnologia e a agricultura. As bactérias fixadoras de nitrogênio, como as do gênero Rhizobium pori, estão sendo utilizadas para melhorar a fertilidade do solo sem a necessidade de fertilizantes químicos. Isso não apenas promove práticas agrícolas mais sustentáveis, mas também poderia ajudar a mitigar a escassez de alimentos em um mundo em crescimento. A bioprospecção, que busca novas espécies de bactérias que possam produzir antibióticos ou compostos bioativos, é outra área em que estão sendo feitos avanços significativos. Essas descobertas poderiam resultar em novos tratamentos para doenças que hoje são difíceis de tratar. No entanto, com essas oportunidades, vêm desafios éticos e de segurança. A manipulação de organismos vivos levanta questões importantes sobre as implicações de liberar bactérias modificadas no meio ambiente. A forma como podemos garantir que essas bactérias não afetem negativamente os ecossistemas existentes é um tema de constante debate. A regulamentação e a avaliação de riscos na biotecnologia são áreas que requerem atenção cuidadosa e uma abordagem colaborativa entre cientistas, legisladores e a sociedade. O futuro das bactérias também se entrelaça com a mudança climática. Pesquisas recentes sugerem que certas bactérias podem desempenhar um papel crucial na captura de carbono, ajudando a mitigar os efeitos do aquecimento global. Ao melhorar a compreensão de como essas bactérias interagem com os ciclos de nutrientes na natureza, poderíamos desenvolver estratégias para aproveitar sua capacidade de reduzir as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. À medida que nos aventuramos nesse novo horizonte, é fundamental lembrar que as bactérias são muito mais do que patógenos, são aliadas na busca por um futuro mais sustentável e saudável. A forma como entendemos e utilizamos esses micro-organismos poderia redefinir nossa relação com o meio ambiente e a saúde pública. A questão sobre se estamos prontos para aceitar que as soluções que buscamos podem ser encontradas nos organismos mais pequenos é um tema de grande interesse. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos que essas criaturas guardam. O potencial das bactérias é vasto, e sua capacidade de se adaptar e evoluir é um lembrete de que a vida, em todas as suas formas, está em constante mudança. Enquanto nos preparamos para explorar o papel das bactérias na mudança climática, fica claro que sua história está longe de ter terminado. Em cada canto do nosso planeta, essas pequenas formas de vida continuam, silenciosas mas poderosas, moldando nosso futuro. As bactérias, esses organismos microscópicos que muitas vezes associamos a doenças e sujeira, desempenham um papel fundamental nos processos que afetam nosso planeta, incluindo fenômenos tão complexos como a mudança climática. Desde que começamos a compreender sua existência, aprendemos que sua influência vai muito além das infecções. Hoje, exploraremos como esses seres unicelulares podem ser tanto um problema, quanto parte da solução na luta contra o aquecimento global. A mudança climática é um fenômeno que afeta todos os cantos da Terra, mas poucas pessoas sabem que as bactérias são atores-chave nesse cenário. Por um lado, certas espécies bacterianas contribuem para a emissão de gases de efeito estufa, como o metano. Este gás é surpreendentemente mais potente que o dióxido de carbono em termos de sua capacidade de aprisionar calor. Em ambientes anaeróbicos, como os pântanos e os intestinos dos ruminantes, as bactérias decompõem a matéria orgânica e produzem metano como subproduto.
A agricultura, em particular a pecuária, tornou-se um dos maiores emissores desse gás, graças à atividade microbiana nos sistemas digestivos dos animais. No entanto, nem tudo é negativo. As bactérias também podem ser parte da solução para a mudança climática. Algumas espécies, como as cianobactérias, são essenciais no ciclo do carbono. Elas realizam a fotossíntese, capturando dióxido de carbono e liberando oxigênio, o que ajuda a mitigar o aquecimento global. Essas bactérias, que são encontradas em oceanos, rios e lagos, são responsáveis por uma grande parte da produção primária nos ecossistemas aquáticos. Ao fomentar seu crescimento, poderíamos aumentar a captura de carbono da atmosfera. Além disso, há pesquisas promissoras em andamento que exploram como as bactérias podem ajudar a restaurar solos degradados, aumentando sua capacidade de armazenar carbono. Solos saudáveis são cruciais não apenas para a agricultura, mas também para o equilíbrio climático. Quando o solo se degrada, libera carbono na forma de dióxido de carbono na atmosfera, exacerbando a mudança climática. Ao introduzir bactérias benéficas nesses solos, podemos melhorar sua estrutura e fertilidade, o que, por sua vez, aumenta sua capacidade de atuar como sumidouros de carbono. A forma como os ecossistemas conseguiram se adaptar ao longo do tempo é um tema de grande interesse. As bactérias são responsáveis por grande parte dessa adaptabilidade. Em condições extremas, como as que se encontram em ambientes contaminados ou no permafrost, algumas bactérias evoluíram para sobreviver e prosperar. Esse processo de adaptação não apenas lhes permite sobreviver, mas também pode ter implicações para nossa compreensão da mudança climática. Algumas dessas bactérias podem até ajudar a decompor poluentes e restaurar o equilíbrio em ecossistemas danificados. Um exemplo fascinante desse potencial se encontra na biorremediação, uma técnica que utiliza organismos vivos, incluindo bactérias, para limpar ambientes contaminados. Ao introduzir bactérias específicas em solos ou águas contaminadas, pode-se acelerar a decomposição de substâncias tóxicas, reduzindo assim seu impacto no meio ambiente. Essa abordagem não apenas ajuda a limpar o planeta, mas também abre novas vias para abordar problemas relacionados à mudança climática. A engenharia genética também está revolucionando nossa relação com as bactérias nesse contexto. Pesquisadores estão modificando geneticamente certas cepas para potencializar sua capacidade de capturar carbono ou decompor poluentes. Imagine um futuro em que bactérias criadas em laboratório possam ser liberadas em ecossistemas específicos para ajudar a restaurar o equilíbrio climático. Embora esse cenário ainda possa parecer ficção científica, os avanços em biotecnologia nos aproximam cada vez mais dessa possibilidade. No entanto, não devemos perder de vista os riscos associados à manipulação desses organismos. A liberação de bactérias modificadas no meio ambiente levanta questões sobre seu impacto a longo prazo nos ecossistemas. A questão sobre se poderiam se tornar invasoras e como afetariam outras espécies, incluindo os humanos, é um tema de constante debate. Essas são questões que devem ser abordadas com cautela, e é essencial que qualquer ação que tomemos esteja respaldada por um forte marco ético e científico. À medida que avançamos na compreensão da relação entre bactérias e mudança climática, torna-se evidente que precisamos adotar uma abordagem mais holística. A educação sobre o papel crucial que esses organismos desempenham em nosso ambiente deve ser uma prioridade. Quando compreendemos que as bactérias são tanto aliadas quanto adversárias na luta contra a mudança climática, podemos encontrar formas inovadoras de trabalhar com elas em vez de contra elas. A conexão entre a microbiologia e o clima não é simplesmente uma questão acadêmica, tem implicações diretas em nossas vidas. Cada ação que tomamos, desde a agricultura até o manejo de resíduos, influencia as comunidades bacterianas que habitam nosso planeta. A forma como podemos fomentar um ambiente em que essas bactérias trabalhem a nosso favor é uma pergunta que cada um de nós pode considerar em nossa vida cotidiana, desde escolher práticas agrícolas sustentáveis até reduzir nosso consumo de carne. Nesse contexto, é fundamental que continuemos investigando e entendendo melhor essas criaturas invisíveis.
Com cada descoberta, uma nova porta se abre para soluções que poderiam mudar o rumo da mudança climática. A ciência por trás das bactérias é um campo em constante evolução, onde a curiosidade e a inovação se entrelaçam. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, abordaremos a ética e a biotecnologia, uma área que nos confronta com as decisões que devemos tomar em um mundo onde as bactérias estão cada vez mais no centro da conversa global sobre sustentabilidade e saúde. A responsabilidade de decidir como usar essa poderosa ferramenta científica recai sobre nós, e será fundamental considerar todas as implicações de nossas escolhas. A manipulação genética de bactérias revolucionou a biotecnologia, permitindo avanços notáveis em campos que vão da medicina à agricultura. No entanto, esse poder traz uma série de dilemas éticos que merecem nossa atenção. À medida que desvendamos os segredos do DNA, enfrentamos perguntas fundamentais. A questão sobre até onde deveríamos ir na modificação de organismos vivos, e quem estabelece os limites do que é aceitável na busca pelo conhecimento e pela melhoria da vida humana, são temas de grande interesse. A engenharia genética, que permite aos cientistas alterar o material genético dos organismos, encontrou nas bactérias seu campo de jogo preferido. Essas pequenas criaturas, muitas vezes invisíveis a olho nu, são versáteis e podem ser modificadas para produzir desde insulina até biocombustíveis. No entanto, a facilidade com que podem ser manipuladas levanta questionamentos sobre as consequências não intencionais de tais ações. A questão sobre o que aconteceria se uma bactéria projetada para ser inofensiva escapasse para a natureza e começasse a se reproduzir, é um tema de constante análise. Um caso que ilustra esses dilemas é o trabalho do cientista J. Craig Venter, que em 2010 conseguiu criar a primeira célula bacteriana sintética. Sua equipe não apenas sintetizou o DNA, mas também o inseriu em uma célula hospedeira, dando origem a uma nova forma de vida. Embora esse avanço tenha sido celebrado por sua inovação, também suscitou preocupações sobre a criação de vida e o papel do ser humano nesse processo. A questão sobre se estamos preparados para assumir a responsabilidade por nossas criações é um tema de constante debate. À medida que os cientistas continuam explorando e desenvolvendo novas aplicações da biotecnologia, torna-se necessário estabelecer marcos éticos claros. Nesse sentido, a bioética desempenha um papel crucial. Essa disciplina se ocupa dos dilemas morais que surgem na pesquisa e na prática médica. Por exemplo, a modificação genética de bactérias para eliminar doenças levanta perguntas sobre consentimento, segurança e acesso equitativo aos tratamentos resultantes. A questão sobre se deveríamos permitir que apenas algumas pessoas se beneficiem desses avanços, ou se isso deveria ser um direito universal, é um tema de grande interesse. A história também nos mostra que a ciência avança a um ritmo que muitas vezes supera nossa capacidade de regulá-la. Quando os primeiros antibióticos foram introduzidos, por exemplo, celebrou-se seu potencial para salvar vidas, mas rapidamente se descobriu que seu uso indiscriminado havia levado ao desenvolvimento de cepas bacterianas resistentes. Esse fenômeno não apenas afetou a saúde pública, mas também levantou questões éticas sobre a responsabilidade dos médicos e das farmacêuticas no uso desses medicamentos. A forma como podemos equilibrar o uso da biotecnologia com a necessidade de cuidar do meio ambiente e da saúde das futuras gerações é um tema de constante estudo. A modificação genética de bactérias também tem sido utilizada no campo da agricultura, onde foram criadas culturas resistentes a pragas e doenças. Embora isso possa aumentar a produção e reduzir o uso de pesticidas, também levanta preocupações sobre a biodiversidade e a dependência de grandes corporações agroquímicas. A questão sobre se estamos dispostos a sacrificar a diversidade genética de nossas culturas em troca de uma produção mais eficiente é um tema de constante debate. O dilema ético se complica ainda mais quando consideramos a possibilidade de usar bactérias para fins militares ou biológicos. A guerra biológica, embora proibida por tratados internacionais, apresenta um cenário aterrador em que a manipulação genética se torna uma ferramenta de destruição. As bactérias, que podem ser modificadas para causar doenças específicas, tornam-se armas em mãos erradas.
A forma como podemos garantir que a biotecnologia seja utilizada para o bem comum, e não para fins destrutivos, é um tema de grande interesse. As discussões em torno da ética da biotecnologia não se limitam à ciência, também envolvem o público em geral. É essencial fomentar uma conversa aberta sobre as implicações da modificação genética. A educação e a transparência são fundamentais para que as pessoas compreendam os benefícios e riscos associados a essas tecnologias. A forma como podemos capacitar a sociedade a participar da tomada de decisões sobre seu futuro biológico é um tema de constante análise. À medida que avançamos para um futuro onde a engenharia genética de bactérias se torna uma ferramenta comum, a responsabilidade recai não apenas sobre os cientistas, mas também sobre os legisladores e a sociedade como um todo. A criação de um marco ético sólido pode nos guiar no uso responsável dessas poderosas ferramentas. A questão sobre se estamos prontos para enfrentar os desafios que se aproximam e assumir a responsabilidade por nossas decisões é um tema de grande interesse. Nesse contexto, o futuro de nossas interações com o mundo microbiano se apresenta como um caminho cheio de possibilidades, mas também de riscos. A exploração desses dilemas éticos não apenas nos ajuda a entender melhor a ciência, mas também nos prepara para um futuro em que a biotecnologia desempenhará um papel cada vez mais importante em nossas vidas. Com cada avanço, nos aproximamos mais da fronteira entre o natural e o artificial, o ético e o questionável. Assim, enquanto refletimos sobre a ética e a biotecnologia, não podemos esquecer que o conhecimento que adquirimos sobre as bactérias e sua manipulação genética é uma ferramenta poderosa. Permite não apenas a criação de soluções inovadoras, mas também a responsabilidade por seu uso. No final, o verdadeiro desafio reside em encontrar um equilíbrio que favoreça o bem-estar humano e a saúde do planeta. A próxima etapa nos levará a explorar um mundo invisível, onde as bactérias, embora pequenas, têm um impacto monumental em nossa vida cotidiana e no ecossistema global. A questão sobre quais surpresas nos aguardam nessa jornada ao desconhecido é um tema de grande interesse. Ao longo deste documentário, exploramos um universo que, embora invisível a olho nu, desempenha um papel fundamental na vida na Terra. Desde os primeiros microscópios de Anthony van Leeuwenhoek até a descoberta da complexa interação entre as bactérias e os ecossistemas, cada capítulo revelou a extraordinária diversidade e funcionalidade desses organismos minúsculos. A questão sobre qual impacto eles têm em nossa saúde, no meio ambiente e no futuro da nossa espécie é um tema que nos propusemos investigar ao adentrar no mundo das bactérias. As bactérias, esses organismos unicelulares que existem há bilhões de anos, são muito mais do que simples agentes patogênicos. Sua capacidade de se adaptar e prosperar em quase qualquer ambiente foi crucial para o desenvolvimento da vida como a conhecemos. Em nosso próprio corpo, por exemplo, residem trilhões de bactérias que formam nosso microbioma, ajudando na digestão, regulando nosso sistema imunológico e, em última instância, afetando nossa saúde mental e física. É fascinante como essas diminutas criaturas podem influenciar nosso bem-estar diário. À medida que percorremos esse caminho, também vimos como as bactérias participam de ciclos biogeoquímicos vitais para a sustentabilidade da vida na Terra. Desde seu papel na fixação de nitrogênio, que permite a fertilidade do solo, até sua capacidade de decompor a matéria orgânica e reciclar nutrientes, esses micróbios são verdadeiros arquitetos do ecossistema. Sem elas, as florestas não cresceriam, os oceanos não seriam tão ricos e os solos não seriam férteis, a vida na Terra seria irreconhecível. No entanto, nem tudo foi uma celebração da simbiose e da cooperação. Ao longo da história, algumas bactérias se tornaram inimigos temíveis, causando doenças que dizimaram populações e alteraram o curso da humanidade. A resistência antibiótica, um fenômeno que analisamos, é uma consequência direta da adaptação bacteriana. As práticas médicas e agrícolas contribuíram para selecionar cepas resistentes, apresentando um desafio que pode reescrever nosso futuro. O significado disso para a medicina moderna e como enfrentaremos esse dilema nas próximas décadas é um tema de constante estudo. A engenharia bacteriana surgiu como uma resposta inovadora a esses desafios.
Os cientistas estão utilizando técnicas como CRISPR para modificar geneticamente bactérias, dando-lhes novas habilidades que podem ser aproveitadas na produção de medicamentos, biocombustíveis e soluções sustentáveis para problemas ambientais. A capacidade de programar bactérias para realizar tarefas específicas abre um mundo de possibilidades. A questão sobre se estamos preparados para assumir a responsabilidade que envolve brincar de deuses no microcosmos é um tema de constante debate. Olhando para o futuro, é essencial considerar o papel das bactérias no contexto das mudanças climáticas. Sua capacidade de metabolizar compostos tóxicos e decompor poluentes é crucial para a biorremediação. As iniciativas que utilizam bactérias para limpar derramamentos de petróleo ou remover metais pesados dos ecossistemas são exemplos de como esses micróbios podem ajudar a restaurar o equilíbrio em nosso planeta. É um lembrete de que, apesar de suas capacidades destrutivas, as bactérias também podem ser nossas aliadas na luta por um mundo mais saudável. Em conclusão, o mundo das bactérias é um microcosmos cheio de surpresas e desafios. Desde sua influência em nossa saúde até seu papel nos ecossistemas e seu potencial para abordar problemas globais, vimos que sua existência é essencial. Em um mundo que muitas vezes se sente dividido entre tecnologia e natureza, é vital lembrar que estamos intrinsecamente conectados a essas pequenas formas de vida. As bactérias nos ensinam que a vida é um tecido interconectado, onde cada fio, por menor que seja, tem um impacto. Ao concluir esta jornada, a pergunta sobre como escolheremos interagir com este mundo invisível que nos rodeia permanece em aberto. A resposta pode definir não apenas nosso futuro, mas o legado que deixaremos para as futuras gerações. Em um mundo onde o micro tem um efeito macro, é imperativo que reconheçamos sua importância e atuemos com respeito e responsabilidade. As bactérias não são apenas organismos, são uma parte essencial da história da vida na Terra, e seu futuro está entrelaçado com o nosso.